Você está em casa ainda, né, João? Olá, internautas, aqui da TV Meon. Bom dia, Hélio. Bom dia, Alisson. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. No bate-papo com Hélio Dolly de hoje, vamos falar sobre o enfraquecimento do Bolsonaro, né? A economia aí ruim, a crise elétrica, a perda de apoios de setores da elite e agora a quebra de sigilo do seu filho, Carlos Bolsonaro. Vamos falar também, né, sobre a CPI da pandemia, que está para terminar, além das manifestações de 7 de setembro. E no baú, o Hélio vai continuar na recordação da histórica eleição de 1994. O Hélio, o Bolsonaro está enfraquecido, mas não está completamente abatido, né? Como é que você analisa isso aí? Bem, Negrão, bom dia, Alisson. Bom Bom dia a dia. todos e todas. Negrão, você tem razão. Assim, eu acho que o enfraquecimento visível do Bolsonaro não significa que se deva desprezá-lo ou considerá-lo cachorro morto, como se diz. E eu tenho visto muita gente raciocinando dessa maneira, tipo, Bolsonaro já era, Bolsonaro não tem mais nada, Bolsonaro não tem força. Isso tudo é falso. Ele está enfraquecendo. Hoje mesmo saiu uma pesquisa que eu ainda não tive tempo de olhar com detalhe, da Quest Genial, que é confiável. Eu sempre faço questão de separar as pesquisas confiáveis das não confiáveis, em que mostra as duas situações, Negrão. Mostra que Bolsonaro está enfraquecido, está perdendo apoio, aumenta o número de pessoas que fazem avaliação negativa do governo dele, aumenta a vantagem de Lula sobre ele, se as eleições fosse hoje, aquela velha frase que não tem muito sentido, mas, ao mesmo tempo, ele mantém ainda um forte contingente de apoio. Ele mantém um apoio de, no mínimo, 25% da população. 25% é 1 em 4, não é pouca coisa. Né? E ele está com mais perspectivas, porque a economia, saiu agora o resultado do PIB do trimestre, um resultado negativo, a economia está claudicando, não há aquela recuperação que muitos empresários e os chamados analistas do mercado esperavam. A economia está indo mal, a inflação está aumentando, o preço dos produtos está crescendo, né? O desemprego, em algumas regiões dá uma melhorada, em outras dá uma piorada, mas o emprego não está sendo recuperado. Então, não são boas perspectivas, nem para um governo, nem para quem é candidato à reeleição. São perspectivas ruins. Então, vamos dizer, Bolsonaro está se enfraquecendo, sim, está perdendo apoio, está perdendo base social, está perdendo até base parlamentar. Muitos parlamentares que estavam fechados com deputados, senadores que estavam fechados com Bolsonaro, hoje já estão ali em dúvida, já estão caminhando para o outro lado. Então, há uma compreensão da chamada direita republicana, democrática, chame-se como quiser, vamos dizer assim, a direita não bolsonarista e a direita que não quer um golpe, que não quer um regime autoritário, de que é preciso afastar o Bolsonaro para que eles tenham alguma chance na eleição. Qualquer pesquisa mostra isso. Qualquer pesquisa mostra que é um grande contingente de brasileiros que não quer Lula nem Bolsonaro. Mas mostra também que quem vai para o segundo turno é Lula e Bolsonaro. Então, no segundo turno, você vai ter, quem não é nem Lula nem Bolsonaro, vai ter que optar, como optou em 2018, pelo que considera menos ruim. E a tendência hoje, em 2018, a tendência foi que o menos ruim, infelizmente, fosse considerado o Bolsonaro, por essa direita. E agora a tendência é que seja considerado Lula, até porque Lula está acenando para esse setor. O Lula está fazendo a frente ampla, que a esquerda sempre rejeitou, o Lula está fazendo silenciosamente, está tentando fazer, não quer dizer que ele vai conseguir. Ele está procurando partidos à direita para apoiá-lo. Ele está fazendo isso. Então, nós temos um movimento aí em que hoje um segundo turno entre Lula e Bolsonaro não é descartado. Não é descartado. Então, essa direita, para ganhar, precisa afastar um dos dois.
precisa afastar um dos dois. Lula não dá para afastar. O Lula está muito forte, está com grande apoio, as ações judiciais. O Lula está vacinado. Venha com papo de corrupção para cima do Lula hoje, só pega naqueles direitistas convictos. Porque o Lula mostrou que, olha, todos os processos estão caindo. Então, se aparecer uma coisa nova, o pessoal fala, mais um aí, estão inventando outro processo contra o Lula para afastá-lo da eleição. Entendeu? Quer dizer, vai ser o sentimento comum das pessoas, vai ser esse, não vai ser, mais um processo. Não, o Lula... Então, eles têm que afastar o Bolsonaro. A direita, para ter chance na eleição, tem que tirar o Bolsonaro. Como ela vai fazer isso? Ela está tentando ver. E o 7 de setembro, essas manifestações, podem até ser uma senha para isso, dependendo de como forem as manifestações, a gente não sabe. Muita especulação. De concreto, é que a mobilização existe. A mobilização se concentra em São Paulo e no Distrito Federal, São Paulo e Brasília, para onde estão vindo caravanas. Os hotéis já estão com reservas, já estão reservados, já está chegando gente para cá. Podem esperar os carrões, aquelas SUVs enormes dos ruralistas, dos fazendeiros, estão vindo de novo, já vieram, estão vindo de novo. Não sei se verão muitos caminhoneiros, há muita discussão sobre isso, né? Não sei até que ponto os caminhoneiros irão aderir ou não a isso, mas, de qualquer maneira, vai haver uma grande concentração em Brasília e outra grande concentração em São Paulo. Como serão? Vão tentar atacar o Congresso? Vão tentar atacar o Supremo? Talvez não, mas estarão dando uma demonstração de força. Haverá confronto? Talvez não. As manifestações da oposição e dos bolsonaristas estão geograficamente distantes, né? Então, talvez não haja esse confronto esperado, ou talvez alguns incidentes pontuais, mas não um confronto generalizado. A Polícia Militar vai aderir ao bolsonarismo? Vamos ver quantos policiais militares ou militares do Exército estarão à paisana, apoiando os brasileiros, estarão armados. Aqui em Brasília, a PM promete fazer uma revista em todos que entrarem na esplanada, como sempre faz nas manifestações da oposição. Na manifestação da oposição tem um cordão da PM que revista as pessoas que estão mochila, que estão bolsa, pede para levantar a camisa, para ver se tem alguma arma na cintura. Não é uma revista rigorosa, mas há uma revista. Então, nós temos muitas incógnitas pela frente. Agora, se Bolsonaro exagerar no tom, como ele tem feito dia a dia, ele corre o risco de acirrar o movimento pelo impeachment, não o da esquerda, o da direita, porque há muitos setores interessantes. Vamos raciocinar aqui rapidamente. Rodrigo Pacheco está se colocando como candidato a presidente da República. Tudo bem, ele está no meio do mandato, se ele perder, ele tem mais 4 anos de mandato no Senado, mas está se colocando, o PSD, o Kassab está colocando. Interessa para o Rodrigo Pacheco que o Bolsonaro esteja na eleição? Ou interessa para ele que Bolsonaro não esteja na eleição? E que ele possa ir para o segundo turno e enfrentar o Lula no segundo turno? Então, é esse o raciocínio que deve ser feito. Alisson. Nossa, são tantas análises, mas eu vou ficar falando, reforçar a questão dessa desidratação que o governo vem sofrendo, porque a inflação continua alta. Eu até temo, na minha memória ali, 1986, onde a gente tinha a superinflação, o capital motel, que o pessoal botava aqui para especular e saía, né, que era um capital volátil. E aí, uma série de fatores que eu acredito que vão levar a essa desidratação ainda mais do Bolsonaro, que é justamente, hoje eu fui numa padaria, normalmente eu não compro padaria, mas quando você está, o quilo do café, quando você está apertado, você vai e compra. O quilo do café estava R$22, não é? Então, é um preço absurdo, é um aumento imenso. E o próprio comerciante ali, ele tenta repassar o mínimo para o consumidor. Eu quero falar que a população, de forma geral, ela está sendo atingida com a inflação. E eu também vi numa grande emissora de televisão, né, na grande mídia, ela falando sobre a questão do armamento, né, que já existe uma pesquisa demonstrando que as armas que estão sendo pegas em roubos, muitas são legais.
quer dizer, já desse processo de armar a população e está tendo um descaminho, até fraudes na compra de armas, usando o nome de irmãos, de primos, de parentes, de amigos. As pessoas compram armas e vão cometer atos ilícitos. Então, tudo isso está criando um cenário, uma áurea em volta do Bolsonaro que eu acredito que ele não vai conseguir desfazer. Essa é a opinião que eu venho tendo, e como o Hélio já disse, o João, repetidamente aqui, a tendência é que esse núcleo duro, ou essas pessoas que são fanáticas por ele, vão expor o seu fundamentalismo, mas eu acredito que a maioria da população vai se afastar de uma eventual eleição, de votar novamente no Bolsonaro. Você tem razão, Alisson. Pesquisadores sérios estimam que o núcleo duro do Bolsonaro é 12%. 12% são fechados com ele e nada fará com que eles deixem o Bolsonaro. Esse é o núcleo duro. E ele tem os outros apoiadores, muitos na igreja, em convicções fascistas e tal, e iludidos, ignorantes, né? Porque hoje, quem ainda está com o Bolsonaro, ou é fascista, na minha opinião, ou é fascista ou é ignorante. Não tem mais opção. O Bolsonaro já mostrou quem ele é. Então, muitos que se iludiram com ele já viram que com o Bolsonaro, por diversas razões, não dá para seguir. Quem continua com ele, ou é fascista ou é ignorante. São as duas categorias em que eu enquadro hoje quem apoia Bolsonaro. Então, mesmo quem é contra o Lula, contra a esquerda, tal, tem alternativas que não são Bolsonaro. Então, não justifica ser Bolsonaro. Mas você tem razão. Essa deterioração vai colocando o Bolsonaro acuado. Né? Quer dizer, a questão da economia, ele não dá resposta à economia, ele só pode criar narrativas. Né? A inflação é alta, a culpa é dos governadores. Porque a custo de vida está alta, a culpa é do lockdown. Eu era contra o lockdown, fizeram o lockdown, e, na verdade, não teve lockdown no Brasil. A gente sabe disso. Teve fechamentos, mas não lockdown, estrito termo. Então, você tem razão nessa sua análise. Né? Agora, a direita democrática, estou chamando assim para facilitar o entendimento, né? Porque nem sempre é tão democrática assim. Né? Mas essa direita que não quer o golpe bolsonarista, tal, ela tem que tirar o Bolsonaro, ajudar a tirar o Bolsonaro antes que ele dê o golpe, porque ele está armando. Tudo bem, não vai ter Forças Armadas não vão apoiar. É como eu sempre digo aqui, é uma incógnita. Nós não podemos ficar arriscando com base nos nossos desejos, né, nas nossas suposições. E você tem razão, Alisson, o quadro é muito complexo, ele não pode ser analisado só pontualmente. Né? Olha a pesquisa aqui, Bolsonaro perdeu, vamos ganhar a eleição. Espera aí, nós estamos muito longe da eleição ainda, sem triunfalismo, né? Sem esse sentimento de que já ganhamos, Bolsonaro é cachorro morto, tá? Porque a gente sabe, a política não é assim, né, Alisson? A gente sabe disso. Exato. Hélio, e a quebra de sigilo dos... Isso é grave, né? Isso aí também desgasta um pouco, né? Avança essa investigação. Negrão, o Carlos Bolsonaro teve seus sigilos quebrados pela Justiça do Rio. É o Bolsonaro sendo cercado, sendo acuado, porque o Flávio também tem problema de rachadinha. Né? Essa compra agora não foi compra, o aluguel fajuto de uma casa no Lago Sul pela mãe do Jair Renan e por ele, o filho número 4, que é lobista, né? Que é o futuro bandidinho. Os 3 são bandidos, os 3 filhos são bandidos, e esse aí está seguindo o caminho dos irmãos. É vergonhosa, e engraçado é que a imprensa fala, e depois o assunto morre. Né? Está na cara que o cara que comprou a casa e alugou para eles, entre aspas, é laranja. O cara mora em Vicente Pires, numa casa modesta. Como é que ele comprou essa mansão no Lago, avaliada em mais de 3 milhões de reais? Entendeu? Aí ele compra, no dia seguinte ele aluga para a mulher do Bolsonaro. Eu fui informado, e acho que eu cheguei a divulgar isso no Twitter, há tempos atrás, uns 2 meses, que o Jair estava procurando casa, estava frequentando casas no Lago. Quem me informou foi um corretor. Ele falou, olha, Jair Renan está procurando casa no Lago, está visitando casas no Lago. Eu falei, mas
Quem é a fonte? Ele falou, sou eu mesmo, eu sou corretor de imóveis. O cara me mandou uma mensagem, deu o nome dele, deu tudo certinho. Entendeu? Então, aí denuncia tal e morre. É como agora aqui em Brasília, essa denúncia, o governador de Brasília faz tudo a favor do Flamengo, traz jogo do Flamengo, libera público, dá patrocínio de milhões e milhões do BRB para o Flamengo, e tem 2 lojas que vendem material do Flamengo. Grande parte da imprensa desconhece isso. E a outra que publica, depois o assunto some, fica desaparecido. Então, essa corrupção, ela acabou a corrupção, não acabou coisa nenhuma, ela tá maior do que nunca, essa corrupção no governo. E, infelizmente, a gente cada dia assiste um episódio novo. Há rachadinhas, pode ser que não dê nada, essa coisa da justiça, da habeas corpus aqui, esse ministro bolsonarista lá do STF não dispensou um motoboy de ir à CPI. Quer dizer, o cara está confrontando a CPI, está confrontando o Congresso, é o ministro bolsonarista, aquele Nunes Marques, um advogado medíocre, que só subiu na carreira por injunções políticas, porque ele é puxa-saco de política, totalmente medíocre, inexpressivo, que subiu para o Supremo Tribunal Federal para fazer o jogo bolsonarista no Supremo. Muito bom. Vamos, então, para o baú do Hélio. Vamos prosseguir aí nessas memórias. Está saborosa aí essas memórias aí do Hélio. Aí, muitas histórias. Né, Alisson Lopes? Vai dar livro, Alisson. Vamos para o baú, Hélio. Opa, com certeza. E muitos petistas ainda aí, então, me dão um feedback, querendo colaborar nas histórias aí do Hélio. Para mim também, Alisson. O pessoal está me mandando histórias que eu esqueci, que eu não sabia. Vou até rememorar aqui. Uma dessas histórias. O Hermes de Paula me lembrou que, quando teve aquele negócio do dinheiro das empreiteiras, né, para a campanha, o Chico Vigilante, indignado, mas o Chico estava falsamente indignado. O Chico é muito amigo meu, quero dizer isso. Depois ele já chegou para mim, já disse que eles estavam errados, como vários petistas já fizeram isso. Olha, você tinha razão. Depois eu vou contar o meu afastamento do governo Cristóvão. Mas o Chico disse que ia fazer uma vaquinha para devolver o dinheiro da Odebrecht e da Via Engenharia. Imagina, R$400 mil naquela época. E aí disse sério, disse que ia fazer. E o pessoal do Lauro Campos também disse. O pessoal do Lauro Campos, o Lauro Campos não pegou esse dinheiro, e se pegou, nós vamos devolver. Tal. Ninguém devolveu coisa nenhuma. Imagina fazer vaquinha, fazer galinhada, fazer churrasco para devolver R$400 mil para 2 empreiteiras. Ficou só no discurso. Isso aí me foi lembrado pelo Hermes. E eu queria contar um outro episódio aqui também que eu esqueci. Vocês lembram que eu não vou citar o nome, mas uma das figuras que mais me bateu, meio entendedor, meia palavra basta, que mais me bateu por causa desse dinheiro, eu já estava no governo, era secretário de governo, e o pessoal da Encol ficava pressionando muito por uns projetos deles. E eles tinham apoio de uma pessoa que trabalhava na Manchete, esqueci o nome agora, olha que deu agora um branco, deu uma falha grande aqui. Ele era da Manchete, nos ajudou na campanha, ele aproximou Cristóvão do presidente da Fibra, que era o Antônio Fábio Ribeiro na época, fazia uns almoços na Manchete para apresentar o Cristóvão a empresários, as pessoas relevantes na cidade, ele realmente nos ajudou. E ele começou a levar o pessoal da Encol para falar comigo. E o pessoal da Encol chegava lá com os projetos, mas um dia... às vezes, eu sou muito calmo, equilibrado, mas, às vezes, eu perco um pouquinho. E a pressão da Encol estava um pouco forte. A Encol não existe mais, né? A pressão da Encol estava um pouco forte. Eu virei para um... Eu esqueci o nome também. Esse eu esqueci mesmo. Eu esqueci o nome de um diretor da Encol que estava na sala. Tinham 2. Um, eu lembro que, inclusive, a origem dele era o Espírito Santo. Ele conhecia um amigo meu, Rogério Medeiros. Mas eu também não lembro o nome dele. O outro, eu não lembro o nome. Eu cheguei para ele e falei assim, poxa, vocês hoje estão reivindicando tanto do governo, vocês podiam ter dado uma colaboraçãozinha na campanha, né? Que eu cheguei a colocar isso. Isso chegou a ser, não por mim diretamente, mas tinha sido colocado a ele. O cara olhou para mim assim e falou assim, mas nós colaboramos com a campanha do Cristóvão. Nós temos dinheiro para a campanha. Eu falei, vocês deram dinheiro para a campanha do Cristóvão? Não, esse dinheiro não chegou.
Tenho certeza que esse dinheiro não chegou. E ele me falou para quem ele deu o dinheiro. Era um candidato a deputado. Candidato a deputado que pediu dinheiro como sendo para a campanha do Cristóvão e o dinheiro não chegou na campanha do Cristóvão. Eu fui atrás do Amaury Barro. Amaury, teve dinheiro da Encol na campanha? Ele falou, não teve dinheiro nenhum da Encol na nossa campanha. Né? Então, o mesmo que estava fazendo um alarde porque recebeu da Odebrecht, ele recebeu dinheiro da Encol. Né? Ele recebeu dinheiro da Encol. Então, assim, são historinhas que vão sendo lembradas. Mas eu disse que eu ia falar, Alisson, dos deputados eleitos, porque teve coisas interessantes em 94. Foi, na verdade, a terceira eleição para deputado. Antes de você prosseguir, vamos deixar aí para a gente descobrir quem foi esse candidato a deputado que recebeu o dinheiro. Negrão, acho que as pessoas têm que ler nas entrelinhas, né? Não pode dar spoiler, não. Não pode dar spoiler, não. Eu não quero fazer, porque eu não lembro quem era o diretor em qual, eu não tenho as testemunhas que eu tenho. Eu estou falando porque eu tenho convicção. Eu falei, foi na minha sala, foi no gabinete que eu tinha no Palácio do Buriti essa conversa. Né? Esse diretor da Manchete, que é um absurdo eu ter esquecido o nome dele, ele era bastante conhecido aqui em Brasília, esse diretor da Manchete estava presente, mas ele já faleceu, infelizmente ele já faleceu. Mas eu estou falando porque eu sei que foi isso, eu acredito em mim ou não acredito, mas as pessoas têm o direito, mas foi exatamente o que aconteceu. E aí eu vou contar, teve uma reunião antes, que quando a gente colocou as possibilidades de arrecadação, isso no início do segundo turno, colocou as possibilidades de arrecadação, quem estava na mesa, e essa pessoa estava, ninguém se opôs. Quando alguém falou assim, em qual pode dar, pode colaborar, porque o fulano de tal, que é esse cara da Manchete, disse que eles podem colaborar. Esse candidato a deputado já eleito virou e falou assim, deixa em qual comigo. Na reunião, deixa em qual comigo, que eu tenho uma boa relação com eles. Entendeu? Quer dizer, ele já anunciou ali que ele ia atrás da Encol para pegar recurso, só que o recurso parou no meio do caminho, o dinheiro da Encol parou no meio do caminho. Mas isso aí, depois, vocês vão entender, quer dizer, vocês e talvez outros, por que em 2002, aí eu já estou avançando, eu trabalhei contra a eleição de algumas pessoas. Depois eu explico isso. Mas, Alisson, sabe o que aconteceu na bancada federal? 6 dos 8 deputados foram reeleitos. 6 dos 8. Você lembra que na primeira não teve isso. Desculpe, o contrário. Foram reeleitos o Augusto Carvalho, o Benedito Domingos, o Frejá sempre lá, né? O Frejá se afastava muito para ser secretário de saúde, mas no governo Cristóvão ele exerceu o mandato. A Maria Laura e o Chico Vigilante. E quem entrou de novo? Tartucci. Tartucci entrou de novo. E o famoso Vigão, né? Vigão, Vigberto Tartucci, o Vigão. E sabe quem entrou também para a Câmara? Agnello Queiroz. Saiu de deputado distrital para deputado federal nessa eleição. O primeiro lugar foi sendo disputado até o fim entre o Chico e o Tartucci. Foi sendo disputado, Chico e Tartucci disputando. Até eu conversei outro dia isso com a Hermes também. Estava aquela disputa, voto a voto, quem seria o mais votado. E aí a Globo chegou a entrevistar o Tartucci como o mais votado, só que o Chico, no final, passou. Então, o mais votado foi o Chico Vigilante. O Tartucci, o Vigão, ficou em segundo lugar. Então, você vê aí já conformando a política de Brasília, já os nomes se consolidando. Né? E, como eu estava dizendo na última programa, o Luiz Estevão foi o mais votado para distrital. E foi o líder da oposição ao governo Cristóvão. E, como eu falei, um líder com muita competência para ser oposicionista. Eu disse, montou um gabinete forte, que, aliás, é um grande erro de parlamentares. Eles se elegem e montam gabinetes frágeis. Nós estamos vendo isso agora. Não quero entrar em detalhes. Mas eles montam um gabinete frágil. O Estevão raciocinou certo. Eu tenho que fazer um gabinete com nível de secretariado. E foi o que ele fez. Colocou ex-secretários de Roriz no gabinete.
e fez uma oposição violenta. E, embora o PT tivesse 5 deputados naquela ocasião, porque o Magela se elegeu presidente da Câmara, né? E foi um presidente da Câmara que foi sempre vamos dizer assim, um espinho para o Cristóvão, porque o Magela era um político tradicional, aquele assim, o governo tem interesse no projeto tal. Aí o Magela chega para o Cristóvão e fala: Cristóvão, eu vou colocar em pauta, mas aquelas minhas nomeações, aquele meu negócio, era o tempo todo pressionando o Cristóvão. O tempo todo. Cristóvão ficava doido com o Magela presidente. Eu falei: você que pôs ele lá. Você que pôs ele lá, agora você administra. Você que quis colocar o Magela de presidente da Câmara. Né? Tinha opções melhores. Você quis colocar. Aí era o tempo todo o presidente da Câmara dentro da política tradicional. Eu tenho poder, então o governo tem que fazer o meu desejo. Exatamente o que o Arthur Lira faz com o Bolsonaro. É o que o Arthur Lira faz com o Bolsonaro. E você tinha um outro oposicionista forte também, que era o Tadeu Filipelli, que se elegeu distrital pela primeira vez nessa eleição. E também era um oposicionista, não com a competência do Luiz Estevão, mas também era bastante ferrenho. E o governo tinha muita dificuldade para criar sua base na Câmara Distrital, né? Porque vigorava aquele toma lá da cá tradicional. E nem o Cristóvão, nem nós estavam acostumados àquele tipo de política. Né? O Cristóvão não tinha experiência política para administrar aquilo. E aí nós colocamos para administrar as relações com a Câmara o Valdomiro Diniz. Lembram dele? Valdomiro Diniz? Valdomiro Diniz foi muito ativo na CPI dos anões do orçamento, trabalhando para o PT. Ele trabalhava para o PT. E depois ele foi para o governo Cristóvão ser o que fazia articulação parlamentar, com muita eficiência, muita competência. Era muito jeitoso, sabia lidar com os parlamentares, mas era difícil você agradar, tinha uma oposição forte, horrorizista, e você agradar o nosso lado, tinha deputados do PSDB e tal, que queriam era vantagem, queriam cargo, e o Cristóvão administrava muito mal. Os caras, por exemplo, os deputados do PSDB reivindicaram a direção do DR. Cristóvão nomeou um outro lá, sem falar com eles. Era só falar. Eles chegaram lá no Palácio Otávio, eu assisti isso, paus da vida, e foram... Pô, Cristóvão, você fala com a gente que a direção DR era aquele toma lá da cá, tradicional. E assim, você nomeia o cara, publica a nomeação do cara sem falar com a gente. Era a inexperiência, entendeu, do Cristóvão. Mas o Valdomiro, eu pensei, vocês lembram que depois ele se envolveu num caso aí do Carlos Cachoeira, da Loteria do Rio, que pedia 1% tal, e respondeu o processo. Não sei como é que ficou a situação dele. Ele respondeu o processo tal, e sumiu do cenário político. Era o Relações Parlamentares do Cristóvão. Mas esse governo tem muito caso, assim, né? Tinha muita história, fruto da inexperiência, fruto de uma relação complicada com a Câmara Legislativa. Eu não sei como é que está o tempo aí, Negrão. Tem tempo? Nós já estouramos os nossos 30 minutos que a gente... Então, vamos deixar. Eu estou estendendo muito 94, porque, como eu disse, eu participei muito. Eu fui coordenador da campanha, fui coordenador da transição e fui secretário de governo do governo Cristóvão durante 1 ano e meio. Né? Então, assim, é um momento importante e eu assisti de dentro. E eu acho que, viu, Negrão, eu quero falar um pouco do governo no próximo programa, porque, como vocês sabem, eu peguei e saí do governo, eu fui demitido pelo Cristóvão. Ele diz que não me demitiu, mas ele me demitiu. Eu vou contar a história. E explicar também o que aconteceu. Eu acho que é interessante entender, porque até hoje muita gente tem uma ideia equivocada do que aconteceu ali. Eu vou resumir, eu não vou ficar contando milhões de casos, porque caso teria 2.000 casos para contar, e alguns engraçados, outros meio trágicos. Mas eu vou resumir no próximo programa para a gente terminar 94 e passar para 98, né? Que também foi... Essa eleição eu não estava dentro, mas também foi uma eleição interessante. Mas, Hélio, eu acho que essas suas memórias aí, elas
elas nos permitem compreender, inclusive, o momento que a gente vive, né? Quais são essas composições de força. Esses personagens, alguns já faleceram, outros saíram da política, mas muitos deles estão aí ainda, né? Tanto na esquerda quanto na direita. E para quem quer compreender essa parte da história do Distrito Federal, porque, na verdade, a história política se inaugura lá em 90 com a composição de quem de fato ia passar a representar os brasileiros. Então, eu acho que pode prosseguir à vontade dentro dessa parte do baú, que tem muita coisa que é importante. E a gente avisar as pessoas que estão sendo citadas aqui, como foi o caso do próprio ex-governador Cristóvão Buarque, a gente já fez um convite para ele, estamos aguardando uma resposta, e outros que se interessarem em também se posicionar aqui, o espaço está aberto, ou aqui dentro do bate-papo com Hélio Dolly, ou numa entrevista. Gostaríamos que fosse aqui dentro, né, Hélio? Aliás, não, seria ótimo. É só uma notícia a respeito do Cristóvão. Eu tive notícia ontem de uma pesquisa realizada pelo governo. Tá? Eu não confio na agência, no Instituto de Pesquisa que trabalha para o governo do Distrito Federal. Mas não quer dizer que eles façam tudo errado. Né? Assim, dá uma referência. Eles manipulam muito, mas tal. Mas você sabe quem é o Cristóvão? É o nome mais citado para deputado federal. Olha. Está em primeiro lugar numa candidatura a deputado federal. Se ele se candidatar a deputado federal, ele parece ter uma eleição garantida. Muito bom. E assim a gente vai terminar o nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado, Alisson. Obrigado a você que nos assistiu aí. Vai lá, faça a sua inscrição no nosso canal aqui, ative o sininho, dá um joinha, essas coisas aí para fomentar o nosso bate-papo. Compartilha com os amigos. Compartilha. Muito bom. Tem aquela coisa que, quando eu fui para o Nordeste, o pessoal falava assim no turismo, e falava, se você gostar, você indica para os amigos. Se você não gostar, você indica para os inimigos. Então, compartilha para os amigos e para os inimigos aqui. Muito bom. Valeu. Tchau para vocês, gente.